Rapaz, a história do Earendil é... Eu sou suspeito, né, para falar. Porque eu gosto demais dessa primeira era do Silmarillion, né? Mas o Earendil, ele é filho de um homem mortal com uma elfa, né? Ele é filho do segundo casal entre homem e elfo, porque o primeiro é Beren Lúthien e o segundo casal é Tuor e Idril, do qual nasce o Earendil, né? Então ele é um meio-elfo. E o Earendil é aquele personagem que já no final da Primeira Era ele vai consegue a Silmaril, né? Uma das Silmarils chega até ele, uma dessas joias, e ele ata, né, a Silmaril na testa e ele vai para Valinor, né? A gente sabe que Valinor, que é a terra dos Vala, né, dos espíritos angélicos, né, que criaram o mundo, né, junto com Eru. A gente sabe que essa terra está fechada, né? Depois que os elfos tiveram aquela rebelião, foram embora, a terra ficou fechada para eles, né? Então, vários elfos já tinham tentado voltar para lá, né? Mas os Vala tinham colocado um encantamento ali no oceano e eles não conseguiam chegar, né? Se perdiam. Só que o Earendil, por um desígnio divino, né? Porque ele já estava designado para aquela missão, né? De salvar os homens e os elfos, ele com a Silmaril na testa, ele consegue chegar em Valinor, né? E aí, chegando lá, ele vai diante dos Vala e ele vai pedir perdão, né, pelo que os elfos fizeram. E ele vai pedir ajuda, porque o Morgoth estava destruindo tudo, né? O Melkor já tinha destruído praticamente todos os reinos élficos. E aí ele assume esse papel de intercessor. Ele está ali representando que é meio elfo, né? Ele representa os homens e os elfos diante dos Vala. E ele pede misericórdia, né? E aí o que é que acontece? Os Vala vão escutá-lo, vão mandar o exército deles, né, para a Terra-média. Isso aí está no último capítulo, no 24, né, que a gente leu. Aí eles destroem tudo que é de exército de Orc, né, e os exércitos do Melkor, prendem o Melkor, né, também. E aí o que é que eles fazem? Eles não deixam, eles falam, uma vez que o Earendil tinha pisado nas Terras Imortais, ele não podia voltar para a Terra-média, né? E aí o que é que eles fazem? Eles pegam o barco do Earendil, né, que é o Vinglot, abençoam o barco, colocam o Earendil no barco com a Silmaril na testa, né, essa joia brilhante, e colocam ele para andar nos céus, né? Então ele fica tipo como uma sentinela nos céus, né? É, viajando aí pelos espaços do céu, mas só que vez por outra ele passa pela Terra-média, né? Então, quem é o paralelo dele com o primário? É a estrela d'alva, né? O planeta Vênus, digamos assim, né? É uma pessoa, é um ser, só que por ser muito luminoso, ele também é uma estrela, por isso que ele é chamado de estrela, né? No hino. Eu não lembro qual é bem o personagem que canta mesmo no Senhor dos Anéis. Eu acho que é quando eles estão lá em Valfenda, né? Então, o Earendil é esse personagem meio elfo que, com a Silmaril, ele se torna, entre aspas, uma estrela, né? E ele fica passando pelo céu, no firmamento, né? Anunciando a aurora, né? O sol. Então, ele é um personagem, uma pessoa, né? Que é identificado com a Estrela d'Alva. Se eu não me engano, acho que uns 2 anos atrás os astrônomos eles descobriram a estrela mais distante da Terra e colocaram o nome de Arendelle, né? Em homenagem ao Tolkien, isso mesmo. É, Eu acho que está com menos tempo, está com um ano e pouco, uns meses, né? É uma coisa bem recente mesmo. aham. Aí eu gosto muito da história do Earendil, né? Ele também, de certa maneira, encarna essa humildade, né, diante dos Vala. Ele é como se fosse, de certa maneira, uma figura oposta ao Fëanor, né, que o Daniel estava falando, né? Fëanor soberbo, orgulhoso, né? Não quis se submeter aos Vala, né? Não quis entregar as joias, né, quando as árvores morreram.
E aí o Earendil, ele vai para um caminho completamente oposto, né? Ele vai para Vala, não pede com humildade, né? Diante dos Vala, socorro, né? Para a Terra-média. Então, ele é a virtude oposta, né? Do Fëanor. No caso, o orgulho do Fëanor, né? Vai ser contrabalançado aí com a humildade dele, né? Do Earendil. E ele tem uma ligação E, com o Senhor dos Anéis, né? Não sei se vocês sabem dizer qual é a ligação dele com o Senhor dos Anéis, o livro. e também é verdade, assim, o Fëanor, por ser orgulhoso, por não querer entregar as Silmarils, ele foi meio que amaldiçoado, né? E o Earendil, por ser humilde, ele ganhou uma Silmaril, e ficou com ela sobrevoando a Terra-média. É interessante esse paralelo. É como, por exemplo, Nossa Senhora, que era, por exemplo, Lúcifer, que era um dos mais altos, ou o mais alto dos anjos, e pelo orgulho se precipitou no inferno mais profundo, né? E tem aí a Divina Comédia, né? Com os 9 círculos do inferno, ele já deve ter lido, né? Ele está lá no último círculo. Mas, enfim, e Nossa Senhora, por ser a mais humilde das criaturas, né? Se tornou a rainha dos céus e da terra, né? A rainha mãe, né? Que é a mãe do rei, que é Jesus Cristo. Enfim, interessante esse paralelo. Vocês saberiam dizer, vocês aí que já leram O Senhor dos Anéis, ou que já leram algo sobre, onde é que o Earendil aparece lá, agindo, digamos assim, no Senhor dos Anéis? O Ismael falou, né, do hino que cantam e falam, mas tem outro momento muito importante lá também. Se não me engano, é o frasco, né? Frasco de arenga. Sim, é outra coisa que eu queria perguntar. Como é que o frasco tem a luz dele? O que é o frasco, né? O que é que ela emite uma luz? Essas coisas. Se tem alguma Pois é, magia, alguma rapaz, coisa. a Galadriel não fala como ela faz aquilo, né? A gente só vê no final ali da visita da sociedade lá em Lothlórien, né? Quando ela vai dar os presentes, aí ela dá para o Frodo o frasco e ela diz que a luz da estrela de Earendil, que é o próprio Earendil, né? Com a Silmaril na testa, é a estrela d'alva, né? Ela diz que essa luz foi engastada nas águas, mas não se fala como ela fez aquilo, né? O frasquinho tem uma água dentro e a luz ficou tipo presa nessa água do frasco, né? E aí ela fala, né, que seja uma luz nos momentos onde todas as outras luzes apagarem, né? E aí a gente vê como aquele frasco é importante, né? Sem ele, Frodo e Sam não tinham conseguido passar ali pela Toca da Laracna, né? É com ele que eles conseguem entrar também na Fortaleza dos Orcs, né? Que no filme não aparece, mas no livro tem lá, né? Falando onde o Frodo ficou preso, né? No filme não aparece o momento em que eles usam um frasco lá na Fortaleza, né? Mas é muito importante também. Sem o frasco, eles não tinham conseguido passar pelas sentinelas, né? Lá da Fortaleza dos Orcs. Então, é fundamental aí o papel da luz do Earendil, né? Aí também no Senhor dos Anéis. A leitura desse mês foi só esses três, não foi? Tu, a história de Tur não, Túrin, Beren Lúthien, Earendil, Beren Lúthien e também teve um pouco do Earendil, né? Foi isso, só isso? exatamente. Foi os capítulos 19 a 24. E você vai ver também a queda dos reinos élficos aí, né? Você vê a queda de Nargothrond, você vê a queda de Doriath, né? E você vê a queda de Gondolin também, né? Brevemente, a gente tem os contos, né, nos livros, por exemplo, a queda de Gondolin, você tem um conto mais longo, as diversas versões. No Silmarillion você vê mais resumido, né? Não vê com tantos detalhes assim. Aí a gente terminou o capítulo 24 com a Guerra da Ira, né? O que é a Guerra da Ira? É exatamente essa guerra que acontece depois que o Earendil chega lá, né? Intercede pela Terra-média, os Valar mandam os exércitos deles para vencer o Melkor, né?
Então, finalzinho. E aí é bem interessante aí, porque nessa Guerra da Ira, a gente pode fazer uma aplicabilidade do Earendil com São Miguel Arcanjo, né? Porque os exércitos de Valinor vêm combater os orcs, vêm combater os dragões, né? E quem vence o maior dos dragões, né, o dragão negro, o Calagon, é o Earendil, né? Então, o Earendil derruba esse dragão, né, que estava no céu lutando com ele, derruba esse dragão em cima das Tangorodrim, né, que é as torres lá da fortaleza do Melkor, né? Então, tem um paralelo aí com o Apocalipse 12, né? São Miguel combatendo com o demônio, né? E precipita o demônio na terra. Então, é muito parecida essa narrativa lá do o Earendil que derruba o dragão, né? Se eu não me engano, também o Earendil tem um texto em anglo-saxão que eu não sei se é uma tradução, que é uma das antífonas do O, né? Vocês sabem, né? Que é uma das orações que precede o Natal. Aí tem uma antífona do O que se chama Ó Sol de Justiça, né? Ó Oriens, que é em latim, que foi traduzida por, se eu não me engano, eu não sei se é uma tradução, mas que, se eu não me engano, tenho que pesquisar mais, mas que, se eu não me engano, foi traduzida para anglo-saxão no século IX, e que o Oriens, ele é Sol, ele é, se eu não me engano, traduzido para Arendelle, e também nesse poema também se cita um Midgard, que traduzindo para o inglês atual significa Terra-média. Aí o Tolkien, quando leu esse texto em anglo-saxão, ele começou lá em 1913, né, ele começou a escrever algumas poesias sobre um personagem chamado Arendelle, que era um marinheiro que ia para uma terra chamada Terra-média, essas coisas. É interessante, vou pesquisar mais. Tolkien, inclusive, fala que quando ele leu esse poema a primeira vez, algo se agitou dentro dele, né? Ele estava, na época, nesse processo criativo com relação à Terra-média, às lendas, né, da Primeira Era. Então, ele sempre relata essa experiência que ele teve quando leu esse poema a primeira vez, né? E foi tão forte que ele colocou o nome, né, de um dos personagens mais importantes do Legendário, que é o Earendil, né? Baseado nesse personagem desse poema anglo-saxão, né? Então, é como se fosse aquele momento de inspiração, né? Ele leu aquele texto, né? E o texto ele diz exatamente isso. É Arendelle, eu acho que é esse mesmo, né? O nome que tinha lá no poema. E é como se ele fosse um anjo, né? É o mais brilhante dos anjos, que é enviado a Midgard, né? Que é a Terra-média. Aí pronto, isso já foi, né? Como o Tolkien fala, criou esse movimento, esse algo que se agita dentro dele, né? Quando ele lê isso. É como se fosse mesmo ali um momento de inspiração para ele, né? É isso mesmo. Aí tem, pronto, acho que Beren e Lúthien, alguma coisa para comentar, talvez? Vocês? Eu ainda não li, então acho que eu não consigo comentar nada. O que é que vocês sabem sobre Beren e Lúthien? Alguém de vocês aí já ouviu falar? Tem uma importância para o Senhor dos Anéis também, esse casal.